Bom, então, como eu já disse, a gente vai falar um pouquinho sobre o recrutamento e coleta de dados. Eu escolhi os pontos mais sensíveis dos processos, né, no trabalho de campo, para apresentar para vocês, para que a gente possa discutir. Então, tudo na imaginação da gente, né, de quem concebeu o estudo, tudo vai começar com uma triagem, né, uma triagem de potenciais casos e controles nos serviços de urgência. Primeiro eu vou falar da triagem dos potenciais casos, depois dos potenciais controles. Então, nos casos, essa triagem eu imagino que vai acontecer nas urgências neurológicas, né, junto aos serviços e as equipes de neurologia de cada serviço, né, onde o pesquisador assistente e o pesquisador clínico estão sempre em contato, vão ter que estar sempre em contato com essas equipes e diariamente procurar identificar os pacientes que foram atendidos, né, ou que estão sendo atendidos naquele dia por um evento vascular cerebral ou uma suspeita de evento vascular cerebral, ou que foram admitidos no dia anterior. Né? O objetivo é a gente incluir esse paciente na pesquisa para coletar os dados o mais rápido possível, para que a gente evite infecções por SARS-CoV-2 intra-hospitalares. Então, nesse serviço de urgência, o pesquisador assistente, o pesquisador clínico vão estar identificando esses casos, né, esses atendimentos, por suspeita de AVC, ou alguns que talvez já estejam confirmados e internados nas últimas 24 horas com AVC. Lembrando que AVC inclui o AVC isquêmico, hemorrágico, o acidente isquêmico transitório, o ataque isquêmico transitório, as tromboses intracranianas, né, e as hemorragias intracranianas subaracnoideas não traumáticas. E aí é importante que a pessoa que esteja lá na triagem, fazendo essa triagem para o estudo, converse tanto com o paciente, com o familiar, como com o médico que está de plantão, ou o médico que está acompanhando aquele caso, para buscar informações sobre o caso e também verifique na ficha de atendimento daquele paciente, seja a ficha de urgência em papel ou em formato digital, seja o prontuário já de internamento ou a fichinha AIH de internamento, se realmente o paciente está sendo atendido ou está sendo admitido ou foi internado nas últimas 24 horas por um AVC confirmado ou suspeito. A partir daí, vai ocorrer a verificação de elegibilidade dos casos. Então, fez a triagem, identificou com os profissionais de serviço que foi internado um paciente ou dois com AVC, né, suspeito ou confirmado. Verificar se a hipótese principal é realmente AVC, ou se é outro sintoma do sistema nervoso central, que está definido no POP, né, que também vai ser caso da gente, que não tenha uma outra causa óbvia para esse sintoma, certo? Sendo assim, o paciente será elegível. Se, por um acaso, o motivo principal do pronto atendimento desse possível caso foi por uma síndrome respiratória aguda grave, por exemplo, o paciente foi internado com suspeita de COVID, porque estava com a síndrome respiratória aguda grave, mas, ao mesmo tempo, tinha um AVC. Ele vai ser inelegível para o caso controle, certo? Só um minutinho, tem alguém querendo entrar. Bom, então como é que isso vai acontecer? Na verdade, nós vamos buscar por sintomáticos neurológicos na emergência. Estou dizendo nós porque eu vou estar aqui na instauração dando suporte à Nádia, pelo volume, né, de pacientes e pela questão dos objetivos secundários também da pesquisa que vão acontecer aqui, então vou ter que estar bem inserida na pesquisa, no trabalho de campo. Então, nós vamos buscar por sintomáticos neurológicos na emergência, certo? Nesse momento, é aconselhável que a gente não pergunte e não queira saber sobre sintomas respiratórios. Então, a única coisa que a gente vai ficar atento é se o paciente entrou por uma síndrome respiratória aguda grave.
certo? Mas a gente não vai fazer questionário, perguntar se teve Covid, ou se está com sintoma de resfriado, gripe, nada disso, porque senão isso vai enviesar a nossa inclusão de casos e controles, certo? Então, a gente vai buscar por pacientes sintomáticos neurológicos, né, que tiveram sinais focais, ou seja, que foram atendidos com a suspeita de um acidente vascular encefálico, e incluir como caso dentro das primeiras 24 horas de atendimento, certo? Isso significa que vão ser pacientes com sinais focais agudos, como, por exemplo, paresia de um ou mais membros, ou de face, ou disartria nas últimas 72 horas, ou que já tenha sido confirmado por exame de imagem. Acontece do paciente ter sido atendido no dia anterior, né, onde você não está mais no serviço, já foi feito o exame de imagem, já confirmou que era um AVC. Então, você vai chegar na manhã seguinte e já vai ter aquele paciente com o exame de imagem confirmado, né? Então, você vai incluir ou um paciente com suspeita, quando é aquele paciente que chegou e não fez o exame de imagem ainda, ou com o exame de imagem já confirmando o AVC, ou afastando, né? Pacientes com sintomas que não são caracterizados por sinais focais, sintomas não focais, mas que são bem específicos do sistema nervoso central. Por exemplo, convulsões em pacientes que não eram epilépticos antes, ou alterações da consciência, certo? Sem uma etiologia óbvia. O que seria uma etiologia óbvia? Um paciente que sofreu um traumatismo craniano, né? Então, não vai ser AVC. Então, não tem por que a gente tá perdendo tempo e abordando esse paciente. Então, nesses casos de convulsões e alterações agudas da consciência, sem uma causa óbvia, né, vão ser incluídos também como um caso suspeito de diagnóstico diferencial de AVC, mesmo sem um resultado de exame de imagem inicial também, como no primeiro caso aqui que eu comentei com vocês. E pacientes com sintomas inespecíficos. Foi até Marcela Ataíde, da Restauração, a gente fez uma reunião lá presencial, ele disse, Cris, se chegar um paciente com uma cefaleia forte, que está sendo atendido na clínica, beleza, mas depois, eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas depois descobriu-se que foi uma trombose de seio cavernoso, né? Então, a gente vai fazer o que com esses pacientes? Cefaleia, uma vertigem, não foi triado para neurologia, ou foi, mas é um sintoma inespecífico, não está com uma suspeita não é uma suspeita de AVC, mas é um sintoma que está muito forte, o paciente já voltou várias vezes para a emergência e tal, e resolveu-se fazer um exame de imagem, né? E aí, você tinha incluído esse paciente como um controle, vamos dizer assim, porque era um paciente com sintoma inespecífico. Mas, no final das contas, ficou fechado como um caso de evento vascular cerebral. Aí, a gente vai recodificar esse paciente e ele vai virar um caso, certo? Isso não vai ter problema nenhum, porque ele já vai ter coletado os exames, porque você já incluiu ele como controle. Os exames são os mesmos para casos e controles. E aí, o que vai ser feito a mais é aquele módulo C, né, do questionário com os dados neurológicos do REDCap. Bom, então, naquele momento que você está vendo o caso, certo? Não tem nenhum indício, nem na história, nem na investigação inicial, seja apenas uma investigação clínica ou com exame de imagem, ou algum outro exame complementar, não tem nenhum indício de uma outra causa óbvia para aquele sintoma neurológico do paciente, então você vai realizar o processo de inclusão, né? O processo de inclusão vai passar pelo processo de consentimento livre e esclarecido antes de qualquer coisa. E quando não recrutar, só um minutinho, tem uma pessoa querendo entrar. Então, algumas situações que a gente deve estar atento, né, para que a gente não recrute casos que tenham uma possibilidade muito maior de não ser AVC, certo? Mesmo sendo pacientes, por exemplo, adultos ou de meia idade, que estejam com sinais focais, mas que existe outra causa mais óbvia para o sintoma.
Então, algum quadro clínico que seja consistente com infecção do sistema nervoso central, por exemplo, um paciente que já tem o diagnóstico de HIV/AIDS, que está evoluindo com um sintoma neurológico focal ou não focal também, então a gente imagina como primeira hipótese uma infecção do sistema nervoso central, né? Antes de pensar no AVC. Então, esse tipo de paciente a gente não vai incluir. Pacientes com quadro de meningite bacteriana, já com uma suspeita muito forte na anamnese, no exame físico, ou aqueles que não tinham suspeita forte, mas o LCR confirmou que é realmente uma infecção do sistema nervoso central. Então, não vai ser incluído porque não é AVC. Outra situação, quadro clínico consistente com complicação neurológica de uma doença de base, muito óbvia. Por exemplo, o paciente chega com um sintoma neurológico, né, uma desorientação, uma alteração de consciência, mas está lá com o herpes zoster. A primeira hipótese é uma encefalite pelo herpes zoster, então a gente não vai incluir esse caso, tá? Peço, por favor, neurologistas, que se eu falar alguma coisa equivocada, me corrijam, tá? Abram o microfone, podem interromper a hora que vocês quiserem. Não só o neurologista, qualquer um de vocês. Um quadro que eu imagino que não vai ser comum, mas um quadro muito característico de sífilis ou neurosífilis, também não vai ser incluído, porque o sintoma não vai ser decorrente de AVC, vai ser pela infecção. Casos de desnutrição grave que você suspeite mais, que nós tenhamos uma maior suspeita de que o sintoma neurológico é devido à carência nutricional. Uma síndrome de abstinência, né, paciente etilista, com sintomas de síndrome de abstinência, a gente já sabe que o mais provável é que o sintoma não seja por AVC, e sim pela síndrome de abstinência. Um paciente hepatopata crônico, já conhecido, uma hepatopatia avançada, que chega com descompensação, com sintoma neurológico decorrente da hepatopatia. A gente também não vai incluir, porque a gente vai estar perdendo o caso, a gente vai estar incluindo o caso que a gente vai ter que excluir depois. Porque a probabilidade maior é que esse sintoma neurológico seja decorrente da hepatopatia, assim como um doente já renal crônico que chega em uremia, né? Ou um câncer já metastático, que chega com sintoma neurológico devido a uma forte suspeita de metástase cerebral. História de trauma craniano, né, como eu já comentei antes, e história de doenças neurológicas crônicas que justifiquem alguma descompensação dessa doença neurológica crônica, como uma etiologia do sintoma neurológico lá no momento do atendimento de urgência, como uma sequela de TCE importante, paciente já com tumor cerebral conhecido, ou que fez uma cirurgia do sistema nervoso central recente, né, no último ano. Bom, então, essas foram as situações que eu consegui imaginar que poderiam chegar na emergência para vocês, para a gente, né, que a gente pode se deparar com essas dúvidas. Então, se vocês tiverem mais alguma, por favor, vou agradecer muito a contribuição para a gente ir fazendo correções nos nossos POPs, tá? E com relação aos controles. Com relação aos controles, eu imagino que eles vão ser criados na urgência geral, né, no atendimento pelo corpo clínico, ou cirurgia geral também, é uma possibilidade, ou traumatologia, né, contanto que sejam pareados com os nossos casos. Pareados quanto ao sexo, idade e que morem no mesmo estado, certo? São esses os 3 principais critérios para a gente parear os controles. Então, a gente faz a mesma coisa, faz uma triagem com o paciente, com o familiar e com o médico que está atendendo de urgência, ou com o médico que internou, ou com o médico que está acompanhando o caso, né? Também tentar incluir dentro das 24 horas, né, para que a gente não perca esse controle, e utilizar as fichas de atendimento, tanto a ficha de urgência como a ficha de internamento, para maiores informações, para a gente entender se é um controle elegível ou não. E aí a gente verifica que foi uma pessoa que foi atendida não foi atendida por AVC, foi atendida por uma queixa ou uma doença clínica
geral, certo? E que o motivo principal do pronto atendimento não foi uma síndrome respiratória aguda grave, né? Se foi síndrome respiratória aguda grave, como motivo principal, ele é inelegível, assim como os casos, né? Então, só lembrando a definição mais recente, eu espero que esse carro não pare aqui na frente. Passou. Então, lembrando a definição de síndrome respiratória aguda grave, é aquele paciente que que vai chegar como queixa principal um quadro gripal, evoluindo com dispneia / desconforto respiratório, certo? Ou sensação de opressão torácica persistente, ou uma saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou já apresentando cianose central. Então, se o motivo principal do atendimento, né, da ida do paciente à emergência for esse, ele não vai ser elegível nem como caso, nem como controle. Lembrando que esses casos, né, que chegam, tanto caso como controle, que chegam com síndrome respiratória aguda grave, aqui na restauração a gente vai redirecionar esses casos para um outro caso controle, com o qual a gente está colaborando, da Universidade de Liverpool, certo? Porque o critério de casos e controles deles é justamente COVID. Eles querem avaliar sintomas e síndromes neurológicas em pacientes com COVID. Então, se o motivo principal do pronto atendimento foi um outro evento vascular, por exemplo, uma trombose venosa profunda, um infarto agudo do miocárdio, uma outra síndrome coronariana aguda, uma síndrome isquêmica de membros inferiores, uma isquemia crítica, ele não vai ser elegível como controle, certo? Porque são próxis dos nossos casos, são doenças que são próxis dos nossos casos, então a gente não vai elegê-los como controle, senão a gente vai ter como se fosse o controle tivesse AVC também, vamos dizer assim. Então, a gente não vai estar fazendo nada, né, elegendo esses pacientes como controle. E aí a gente também não deve recrutar como controles, por exemplo, contactantes dos casos, certo? Familiares, parentes ou coabitantes do caso. Porque se a gente se a nossa hipótese principal é que os nossos casos de AVC, eles têm uma maior frequência de infecção por SARS-CoV-2, como é uma doença muito contagiosa, né, de alta contagiosidade, se a gente incluir como controles familiares, parentes ou coabitantes dos casos, também vai ser como se a gente estivesse incluindo o próprio caso, né, um proxy do caso no que diz respeito à exposição. Então, a gente vai estar enviesando para o outro lado, para o lado da exposição, nosso grupo de controles. Então, como Fátima comentou na aula dela, a gente percebe o quê? Que a definição de controle e a inclusão de controle, esse cuidado com a seleção dos controles é muito mais difícil no grupo controle do que no grupo caso. O caso a gente consegue definir muito melhor, né? O grupo controle, ele é mais aberto, a gente fica com mais dificuldade de definir e de evitar vieses. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com esses controles. Nesse estudo, principalmente, porque como a gente está trabalhando com uma especialidade, né, que é a neurologia, os casos eles vão ser muito bem definidos. Depois da investigação, a gente vai ter uma definição de caso muito bem feita, porque eles vão estar sendo vistos por especialistas em serviços especializados, que têm, como eu comentei já em momentos anteriores, uma estrutura, tem os exames diagnósticos necessários para a gente definir muito bem, fechar muito bem esse desfecho de interesse, que são os eventos vasculares cerebrais, né? Enquanto que os controles vai ficar por conta da gente, né? Dos generalistas, o conhecimento geral, para a gente definir esses controles muito, muito bem feitos. Então, vejo que a gente tem um leque muito grande para lidar. Então, a primeira coisa que a gente não deve recrutar são esses contactantes dos casos, certo? Mas a gente pode eleger como controle
um parente, um familiar ou um acompanhante qualquer de um paciente que seria controle, certo? A gente pode também incluir, recrutar como controle. A gente também, eu penso que a gente não deve incluir também doenças crônicas que não vão fazer parte do nosso grupo de casos, certo? Doenças crônicas bem delimitadas, que formam grupos de doentes crônicos muito bem definidos e que vão fazer essa diferença. Se a gente não inclui como caso, né, a gente também não deveria incluir como controle. Por exemplo, um câncer metastático, então, esse universo de pacientes com câncer metastático, se a gente vai excluir automaticamente dos nossos casos, a gente deve também tomar esse cuidado de excluir dos nossos controles, certo? Um paciente com HIV/AIDS já conhecido, que já faz tratamento, que já tem o diagnóstico, a gente também não vai excluir se ele for sintomático ou neurológico, então, nos nossos controles, a gente também exclui ele, certo? E outras infecções do sistema nervoso central, pelo mesmo motivo,